Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é bem curtinho, mas eu acredito que vai ser de grande valia aí para vocês. Irei estar falando como eu consegui aprender a falar francês em apenas 6 meses. Com 6 meses eu já conseguia me comunicar. Vou estar falando também quais foram os sites que eu utilizei que me ajudou bastante. Então, gente, eu sempre tive a curiosidade de aprender a falar francês, porque é uma língua que eu sempre achei linda. No começo foi bem dificultoso, eu tive, assim, algumas dificuldades, mas eu consegui. No Brasil, quando eu morava no Brasil, eu estudava francês sozinha, antes de entrar na faculdade. Eu tinha tempo, né? Eu estudava francês com Duolingo, é o aplicativo Duolingo, não sei se vocês conhecem. Nesse aplicativo, vocês conseguem estudar um pouco de pronúncia, vocabulário, verbo, formar frases, então ele é ótimo. Aí quando eu cheguei aqui na França, eu conseguia comunicar um pouquinho, era lá o nível A, né? Eu conseguia na padaria, pedir pão, essas coisas simples. Aí depois eu comecei a estudar mais, porque eu estava aqui, né? Eu tinha que estudar mais e mais. No começo, meu marido, ele falava português comigo, né? Porque ele falava português, ele trabalhou na Angola, ele falava português. Aí ele chegou um dia e falou assim pra mim, Sirlene, a gente não vai mais falar francês. Você tem que falar. A gente não vai mais falar português, desculpa, a gente vai falar francês. Aí eu estatalei o olho assim, né? Porque eu sempre fui muito medrosa, gente, assim. Agora não, né? Já venci. Ai, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Aí eu fui correr atrás, gente, estudar, estudar. Aí quais foram os métodos que eu usei? Eu estudava e revisava. Estudava e revisava. Estudava o que eu estudava hoje, eu estudava amanhã o mesmo assunto. E qual foi o site que eu estudei, que eu aprendi o básico do básico também, que me ajudou bastante, que foi esses dois, o Duolingo e o francefacile.com. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do meu vídeo. Esse site é ótimo. Você aprende bastante pronúncia, sabe? Tem postcast, desculpa, gente. Postcast em áudio, tem frases, tem alguns diálogos curtinho, tem verbo, gramática, e tem alguns textinhos para você ler, aí tem o áudiozinho assim, tem para você ir escutando e você vai acompanhando. Então, esse site foi uma mão na roda para mim, me ajudou muito, muito mesmo. Ativo Buzu, que lá você consegue falar com as pessoas. Eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição. Lá você consegue interagir com as pessoas, você corrige as pessoas, por exemplo, tem uma pessoa que está querendo aprender a falar português, e você tá falando francês, você vai ajudar ela com português, e ela vai te ajudar com francês. Assim, eu fiz isso também no Brasil. É ótimo, é muito bom. Buzu, vou deixar aqui embaixo. Aí depois, qual foi o outro método que eu usei? Post-it, gente, colorido, porque para mim funciona muito esse método de aprendizagem de cores. Parece que meu cérebro grava. Bom, pelo menos para mim, né? Tem outras pessoas que usam outros métodos, mas para mim funcionou bastante esse método. Cores, post-it colorido, eu pregava na geladeira, assim, na pia, onde eu ia lavar a louça, vocabulários que eu não sabia. Aí eu ia lavar louça, eu sempre dava uma olhadinha, né? E já entra na minha cabeça. Escrever no caderno com canetas coloridas, marcadores coloridos, isso vai entrando na minha cabeça. Uma outra forma que eu também usei, que funcionou bastante para mim, foi organização. Organizar. Não estudar, por exemplo, o dia inteiro. Não adianta, gente. Então, bom, pelo menos para mim, né? Estudar o dia inteiro. Você vai ficar cansado e não vai aprender. Eu reservava, eu coloquei uma meta no meu caderno, vou estudar 2 horas por dia. Aí, o que que eu fazia? Eu separei. Um mês eu vou estudar só pronúncia, porque a pronúncia, pelo menos para mim, foi um pouco mais difícil.
foi um pouco mais difícil. Deve estar falando, por que você mexe tanto esse cabelo? Meu, fica caindo aqui no meu olho, né? Foi muito difícil a pronúncia. Aí eu separava. Bom, um dia eu vou estudar, um mês eu vou estudar, esse mês eu vou estudar só pronúncia. Aí eu estudei só pronúncia. Aí, por exemplo, hoje eu vou estudar a pronúncia do E, A, U, A, O, U. 3 tipos de pronúncia. Aí, o que eu fazia? No outro dia, eu voltava e estudava o mesmo que eu tinha estudado hoje. E foi assim. E todos os dias eu fazia a mesma coisa. Estudava, um dia eu estudava uma coisa, no outro dia eu voltava e revisava a mesma coisa que eu tinha estudado. Bom, no outro mês eu já passava para outra coisa, porque eu já tinha aprendido a pronúncia, né? Eu comecei pela pronúncia. Eu já tinha aprendido bem a pronúncia. Eu comecei a estudar verbos e novos vocabulários. Aí eu fazia o mesmo que eu tinha feito com a pronúncia, estudava e revisava, estudava e revisava. Aí quando eu fui estudar lá em Paris, que eu consegui um curso na associação, tem umas associações que são gratuitas, desculpa. Difícil para mim falar associações. Aí eu consegui aprender na associação também. Quando eu cheguei lá, né, e primeiro eles dão um testezinho para ter uma noção se você fala alguma coisa ou se você é nível 0. Aí ele falou: Nossa, você está há quanto tempo na França? Eu falei: Já tô com 6 meses. Você já consegue se virar um pouquinho, né? Parabéns. Aí eu fiquei feliz, né, gente? Aí eu fiz lá esse curso de 4 meses e me ajudou muito. Aí eu consegui ir pro nível A1. Aí eu consegui o diploma do nível A1. E outro método que eu também utilizei foi assistir desenho, gente, desenho infantil. Tem esses desenhos infantil na televisão. Peppa Pig, eu sei que é muito infantil, mas para mim funcionou muito, gente. Os diálogos são simples, né? São simples e eu consegui assistir, consegui aprender muito com desenho. Eu colocava com legenda, né? E ficava prestando atenção, assim, na animação, no desenho. E fui conseguindo, gente, fui conseguindo aprender. Outra coisa que eu também usava era assistir filme na Netflix. Mas o filme na Netflix eu comecei a assistir depois que eu já estava já no nível A1, porque eu já conseguia entender alguns diálogos, bastante vocabulários, bastante frase. Aí eu comecei para Netflix. Eu assistia filme, aí eu colocava legenda, né? Colocava legenda. Depois eu tirei a legenda. Tirei a legenda e deixava só o filme falando francês mesmo lá. Aí isso também aí foi me ajudando bastante. Outra coisa também que eu recomendo, gente, é não ter medo de falar. Falar, gente, falar. Você não pode ter vergonha de falar. No começo eu ficava com vergonha de falar, eu falava, ai, vou falar errado, vou falar errado. E não saía, não saía. Aí eu comecei a ir no curso de yoga e fazer crochê também. Tinha uns cursos lá gratuitos. Eu aproveitei que eu não estava trabalhando, eu aproveitei para me enturmar com as pessoas, gente. Falar com as pessoas, enturmar. Meu marido, você tem que se enturmar com as pessoas. Porque meu marido chegava em casa só de noite, então eu conversava com ele só à noite. Se enturmar com as pessoas. Aí eu chegava lá, gente, morrendo de vergonha, eu não queria falar, eu tentava falar, as pessoas falavam, vai, fala, vai, não precisa ter vergonha, a gente ajuda. E foi sim, gente, fui me turmando com os franceses, por mais que eles são assim, um pouco difíceis de fazer amizade, né? Mas eu fui turmando com as meninas lá do curso lá de yoga, do curso de crochê, né? Que eu só me inscrevi para se enturmar mesmo com elas lá, aprender a fazer algumas coisas novas, isso me ajudou bastante. E foi isso, gente. E escutar também música, música, música com fone de ouvido, né? Aí você vai aprendendo ali, vai pegando uma música que você gosta, né? Você consegue aprender a pronúncia, como a fala se desenvolve, né? Porque quando você chega aqui, dá a impressão que eles falam muito rápido. Então, por isso que é importante assistir filme,
de filme e escutar a música, que você vai pegando o ritmo, né, da fala ali, vai pegando o ritmo, vai pegando o ritmo e vai conseguindo aprender. Então, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa seu like aí, que ajuda meu canal a crescer. Se inscreve. Assina o sininho de notificações para você ser notificado para novos vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Acompanhe aqui que vai ter muita coisa legal. Peço para você acompanhar aqui meu canal. Um beijo e até a próxima!